Olá, queridos, vamos dar início a mais uma das nossas aulas e vamos falar sobre algumas leis especiais, além das leis de que nós já tratamos. Vamos falar então hoje sobre lei de trânsito, uma delas, ok? Falando sobre a nossa lei de trânsito, preciso dizer a vocês, 9.503 de 1997, o que ela traz importante, o que é importante sabermos a respeito dela. Vamos lá. O Código de Trânsito Brasileiro, ele fala a partir do artigo 291 daquilo que nos interessa. Tudo que for anterior ao 291 não nos interessa como parte de crime, porque os crimes, ou melhor, a parte referente aos crimes vem a partir do artigo 291. Nós vamos encontrar do artigo 291 até o artigo 301 as disposições gerais e depois do 302 até o 312 os crimes em espécie, ok? Então vamos lá, vamos trabalhar. Vamos lá, queridos. Primeira coisa que você tem que saber a respeito do Código de Trânsito. O Código de Trânsito Brasileiro revoga todas as normas que falavam sobre crimes ou infrações penais quaisquer, como contravenções referentes a práticas na direção de veículo automotor, ok? Então, foram revogadas algumas contravenções penais que nós tínhamos. E tudo que tinha a respeito de suspensão de direito de dirigir no Código Penal, hoje é tratado pelo nosso CTB. A partir de agora, eu vou falar CTB, Código de Trânsito Brasileiro, Lei 9.503 de 1997. Ok? Vamos lá. Começamos com o artigo 291. Queridos, o artigo 291 nos traz aquilo que considero eu a mais importante das regras do do Código de Trânsito, porque ela pode gerar controvérsias. Então vamos lá. Primeiro, o artigo 291 vai dizer que o Código de Trânsito Brasileiro se aplica, ou melhor, aos crimes de trânsito descritos no Código de Trânsito, se aplica o Código Penal e se aplica a 9.099 naquilo que couber e, evidentemente, naquilo que não for disciplinado de forma diferente aqui no Código de Trânsito. Então, vamos ver, vamos estudar. Veja, nós temos, por exemplo, os crimes de trânsito de menor potencial ofensivo, aos quais, em regra, se aplicarão as normas da 9.099. Temos também os que não são de menor potencial ofensivo, os que admitem a suspensão, ou melhor, a substituição de pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, os que, a depender da pena, não admitirão, enfim. Nós vamos usar as regras gerais do Código Penal e da 9.099, mas veja, no que couber. Nós sempre que olharmos a lei especial, precisamos verificar o que diz o artigo 12 do Código Penal. O artigo 12 do Código Penal traz uma regra que nunca pode ser esquecida. O artigo 12 diz que as leis especiais, ou as leis especiais serão aplicadas às regras gerais desse código, salvo se elas dispuserem de forma diferente. Então, vamos ver quando o Código de Trânsito dispõe de forma diferente daquilo que se tem, por exemplo, na 9.099, tá? E aí nós vamos olhar a regra do artigo 291 no seu parágrafo 1º. E ela é aquela que eu, como eu disse, considero a mais importante. Primeira coisa que você vai colocar na sua cabeça. O 291, parágrafo 1º, fala única e exclusivamente do crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. O parágrafo 1º fala única e exclusivamente do crime do artigo 303. Agora você vai pegar aí o artigo 303 e você vai verificar comigo que o artigo 303 tem uma pena que é uma pena de 6 meses a 2 anos na figura do caput. No parágrafo 1º, ele tem uma pena que pode ser aumentada até a metade. E no parágrafo 2º, ele tem a pena que é mais do que 2 anos já no preceito sancionatório, a pena máxima. Então, preste atenção. No caput do artigo 303, nós temos um crime de menor potencial ofensivo. No parágrafo 1º
do artigo 303, nós temos um crime que não é de menor potencial ofensivo. Por quê? Porque se a pena do 303 é até 2 anos e nós fizermos um aumento da metade, essa pena vai para um patamar maior que 2 anos. Então, vamos estabelecer, caput é um crime de menor potencial ofensivo, parágrafo não nos traz um crime de menor potencial ofensivo. Ok? Agora vejam o seguinte, meus amores. Não importa se caput ou parágrafo, não importa. Por quê? Se o crime de trânsito for ou não for, não importa, de menor potencial ofensivo, diz o artigo 291 que a lesão corporal, seja ou não seja de menor potencial ofensivo, admitirá a aplicação dos artigos 74, 76 e 88 da 9.099. O que significa dizer que a lesão corporal culposa na direção de veículo automotor admite a composição civil de danos como causa de renúncia, como situação que vai gerar renúncia tácita ao direito de representação, admite a transação penal e admite a representação, ou seja, é de ação penal pública condicionada à representação. Então vamos lá, regra. Não importa se é ou não é de menor potencial ofensivo, o Código de Trânsito quer que se aplique a lesão corporal culposa, não importa se caput ou parágrafo, institutos da representação, então o crime de ação penal pública condicionada à representação. Segundo, vai caber transação penal e vai caber composição civil como renúncia tácita ao direito de queixa de representação. Regra. Agora, também não importa se é ou não é de menor potencial ofensivo, haverá situações em que não caberá nem a representação, nem a transação, nem a composição. E quais são essas situações? 3 situações. Primeira situação, quando a pessoa estiver sob efeito de drogas ou álcool, qualquer substância psicoativa. Segunda situação, quando a pessoa estiver participando de rachas automobilísticos e causar a lesão. Terceira situação, quando a pessoa estiver 50 km/h, 50 km por hora, acima do limite máximo de velocidade prevista para aquele local. Então, não importa, nessas 3 situações, a ação penal será pública e incondicionada, não caberá transação e não caberá também composição civil de danos. Repito, mesmo que seja de menor potencial ofensivo. Quer ver um exemplo? Imaginemos que uma pessoa, numa via que era de 100 km/h, estivesse a 151 km/h. Ela atropelasse e lesionasse alguém, ou provocasse um acidente e causasse com esse acidente uma lesão corporal em alguém. Onde estaria descrita essa lesão corporal? Veja, no caput do artigo 303. No caput do 303. Qual é a pena? 2 a 8 anos. Desculpe, 6 meses. 6 meses a 2 anos. Ô, meu pai. 6 meses a 2 anos. Te pergunto, é de menor potencial ofensivo ou não é? É. Poderia haver... A ação penal seria o quê? Pública e incondicionada. Por que, Cláudia? Porque estava 151 numa via que era 100. Estava mais 50 acima do limite máximo. Tá certo? Então, era ação penal pública incondicionada, não caberia transação penal e não caberia composição civil de danos, como aqui causa extintiva de punibilidade por importar em renúncia tácita ao direito de representação. Não caberia nada disso. Não caberia nada disso. Sacaram ou não sacaram? Por outro lado, escuta, uma pessoa estava dirigindo na via pública sem habilitação. Sem habilitação? Sem habilitação. E aí ela atropelou e lesionou alguém. Ok. Onde está o crime dela? 303, parágrafo 1º, inciso 1. Aliás, 303, parágrafo 1º, que manda que se aplique o inciso 1 do 302, parágrafo 1º. As mesmas causas de aumento de pena do 303, olha para a lei, são as causas de aumento de pena do 302. Sacou? Então aqui o crime seria do 303, parágrafo 1º. Mas aqui não manda a pena aumentar
E se eu pegar a pena máxima e aumentar qualquer coisa, a pena máxima da lesão corporal culposa na direção do veículo motor, são 2 anos. Se eu aumentar qualquer coisinha que seja, fica acima de 2 anos. Então não é mais crime de menor potencial ofensivo. Mas caberia a transação penal? Caberia. Caberia a composição civil dos danos? Caberia. E caberia a representação? Esse crime de ação penal pública condicionada à representação? É. Por quê? Porque a pessoa não estava nem bêbada ou embriagada ou sob efeito de droga, não estava mais que 50 km/h acima da velocidade limite pro local e nem estava participando de rastro automobilístico, sacaram? Então é só você colocar a seguinte regra na tua cabeça para não dar errado em uma prova. A regra é a seguinte: lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Regra, independente da pena, cabe representação, cabe composição de danos, cabe transação penal. Exceção, não caberá quando estiver sob efeito de droga e provocar uma lesão culposa na direção de veículo automotor, estiver sob efeito de droga ou álcool, estiver mais que 50 km/h acima do limite de velocidade e estiver participando de rastro automobilístico. Acabou. É só você colocar essa regra na sua cabeça que você vai conseguir fazer a sua prova na muito boa. Agora, professora, mas a pessoa está sob efeito de álcool, isso é lesão culposa? É. Olha o 303, parágrafo 2º. 303 caput, lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Parágrafo 2º. Foram provocadas lesões corporais de natureza grave em alguém que estava por alguém que estava sob efeito de álcool ou qualquer substância, não é? Quando a pessoa causa lesão corporal de natureza grave sob o efeito de álcool ou qualquer substância, gerando lesões graves. Aí, ó, é uma lesão culposa, essa do parágrafo 2º do artigo 303, tá certo? Repetindo o que sempre falo nas minhas aulas. Para com essa mania de que embriaguez igual a dolo, porque isso já está superadíssimo. Não se pode matematizar o direito penal. O direito penal não é matemática. Eu não posso fazer essas fórmulas matemáticas para explicar direito penal, porque direito penal não é definitivamente matemática. Ok? Então, nós sabemos que a regra é que uma lesão praticada na direção de veículo automotor por alguém embriagado ou mesmo a morte provocada por alguém na direção de veículo automotor embriagado, em princípio, é culposa. Tanto o homicídio é culposo, quanto a lesão corporal é culposa, por força do 302, parágrafo 3º, e 303, parágrafo 2º. É só olhar. Só excepcionalmente, quando ficar caracterizado que a pessoa pouco se importou com resultados, ou mesmo queria, é que nós vamos para o Código Penal, porque a lesão é dolosa. Outra coisa não coloca na sua cabeça. Não existe lesão dolosa no Código de Trânsito. Não existe não existe homicídio doloso no Código de Trânsito. Se o homicídio cair no Código de Trânsito, ele é culposo. Se a lesão corporal cair no Código de Trânsito, ela é culposa. Tá? Mas então atentaram aí para a regra do parágrafo 1º do artigo 291, que fala apenas do crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Lembrar, nestes casos, deverá ser necessariamente instaurado um inquérito policial. Está determinado pela norma que se instaure o inquérito policial. Que casos? Nos casos excepcionais, naqueles casos da lesão corporal provocada por pessoa sob efeito de álcool, mais de 50 km/h acima da velocidade limite, ou pessoa que estiver participando de competições automobilísticas não autorizadas. Ok, queridos? Muito bem, agora vamos lá. Uma outra questão importante sobre o Código de Trânsito para vocês é a seguinte. No Código de Trânsito está prevista a penalidade de suspensão do direito de dirigir, certo? Essa suspensão do direito de dirigir ou obter licença para dirigir, ela é uma pena de restrição de direitos, é uma pena restritiva de direitos. Cuida-se de uma pena de interdição temporária de direitos, aplicável nos termos do Código de Trânsito. E essa pena, ela pode estar prevista no preceito sancionatório de determinadas normas penais incriminadoras trazidas
no Código de Trânsito. Ô, Cláudio, o que é norma penal? O que é preceito sancionatório? Pelo amor de Deus, preceito sancionatório onde está a pena. Se você pegar o artigo 302, olha para a pena do artigo 302 e veja se lá não está prevista a perda, a suspensão do direito de dirigir. 303, 306, entenderam? Então, essa pena de restrição de direitos está prevista no preceito sancionatório de algumas normas incriminadoras trazidas pelo Código de Trânsito. Quando isso acontecer, essa medida pode ser aplicada cautelarmente, não esqueça.